Ouça a nossa emissão em qualquer lugar do mundo à distância de um clique. www.radioalenquer.pt. Livro Aberto de Ana Coelho. Todas as sextas-feiras das 20 às 22 horas na Rádio Voz de Alenquer. Livro Aberto. Anseia que as gavetas se abram. Delas se libertem todas as letras, dos inibidos e ousados desconhecidos. Com alma escrevem emoções e palpitações. Boa noite. Sexta-feira, dia 31 de janeiro, o último dia deste mês de janeiro do ano de 2020, a emissão 210 do nosso Livro Aberto, aqui na sua Rádio Voz de Alenquer. E estamos prontíssimos para 2 horas de muita poesia, de muita literatura. Vamos dar voz às palavras. E desejo a todos uma noite cheia de harmonia e paz. Boa viagem a todos aqueles que nos ouvem em viagem. Bom trabalho a todos aqueles que nos ouvem no local de trabalho. Eu sou a Ana Coelho e estarei aqui até às 22 horas. A nossa sintonia 93.5 FM, 100.6 FM ou online www.radioalenquer.pt. E hoje não estou sozinha em estúdio, hoje estou muito bem acompanhada. E comigo Alexandre Rodrigues, um poeta jovem que editou recentemente um livro e vamos ter aqui muita poesia consigo. Alexandre, muito obrigada por teres aceito o convite a estares aqui na Rádio Voz de Alenquer, no nosso Livro Aberto, nesta bonita terra. Obrigada por estares aqui a fazer-me companhia. Muito boa noite, Ana, e a todos que nos ouvem. Eu que agradeço pelo convite, a possibilidade de estar aqui para conversar consigo e com todos. Com o nosso auditório que é vasto, além fronteiras. Exato. Já temos alguém do Brasil a ouvir-nos. Um beijinho, Cláudia Filipe, uma autora que nos acompanha e com certeza também muitos dos teus amigos e familiares estarão a ouvir. Claro. Alexandre Rodrigues, quem é este autor? Alexandre Rodrigues Sobrinho nasceu em Minas Gerais, no Brasil, em 1983. É um habitante da estrada e busca expressar na escrita os desencontros da vida, ou encontros. Exato. Estuda e pesquisa criações literárias contemporâneas na Universidade de Évora, em Portugal. É um dos autores da coletânea Mário, Casa, São Paulo, Risco Editorial 2018. E foi vencedor do prémio Cessi MG de Literatura em 2015, com o conto Foz, contido na obra Cessi Literatura em Prosa e Verso, Belo Horizonte, 2015. Exato, exatamente. Isto é uma pequena biografia. Claro. Um pouquinho de quem sou eu. De quem és tu. Recentemente editaste o livro Curto e Médio Prazo. Exato. É um livro está de poemas. Aqui na minha mão. Quem nos está a acompanhar através da rede social Facebook, com som e imagem, podem ver a capa, que também fui partilhando ao longo desta semana na nossa página. Curto e Médio Prazo, pela editora Empório. Exato. Porquê Curto e Médio Prazo? Esse nome é um convite a pensar sobre o caminho e sobre o tempo que nós traçamos nesse caminho. E acho que o título desse livro também traz um pouco do questionamento da palavra que muitas vezes viria automaticamente, mas falta no título. Porque nós pensamos às vezes em curto, médio e longo prazo, sempre esses 3 termos. E a ideia do título desse livro foi deixar a palavra longo de fora. Porque eu acho que nós também falamos muito através daquilo que não falamos, né? E é um convite a pensar um pouco sobre isso. Se realmente existe pensar em longo prazo, se vale a pena pensar num longo prazo, ou se a vida é algo que a gente tece mais a curto e médio prazo. Então os poemas têm um pouco a ver sobre isso. Claro, de formas distintas, de formas diversas, mas um pouco sempre trazendo esse questionamento dessa projeção para o futuro, presente e futuro. Este livro foi lançado quando? Ele foi lançado em outubro do ano passado, outubro de 2019. Portanto, é um livro ainda recente. Sim, bastante recente. É um bebê. Exato. Um bebê maduro. Porque a poética que está contida nele é... E tem uma estrutura gráfica, a gente já vai lá falar sobre isso. Aqui na página 17 deste livro, diz assim: perguntei a um velho poeta como escrever. Com certeza.
antes que amanheça, que muita poesia aconteça. Sim, sim. São poemas curtos, mas que nos levam a refletir. Exato. O próprio também, você falou, é interessante isso, sobre o poema ser curto. Essa brincadeira também com a brincadeira séria, né? Com a forma do poema, é algo intencional no livro. Eu acredito muito que o tema e a forma estão sempre ligados, estão sempre relacionados. E eu gosto muito de diversas formas de escrita e de poesia, mas me chama muito a atenção essa poesia curta, por exemplo, poemas japoneses, conhecidos, tem um estilo muito próprio, conhecido como haiku. No Brasil nós falamos haikai. Haikai, exato. Aqui se chama mais pelo termo que me parece até mais correto, lendo um pouco sobre o que é o termo haiku, e que tendem a colocar o máximo de ideias possíveis em menos palavras, né? Então o livro também é uma tentativa de trabalhar isso em poemas curtos e médios, exatamente a essa interação entre tema e forma, tanto que o livro é dividido em algumas sessões, em 3 sessões. Uma sessão se chama curto, uma sessão se chama médio e uma terceira sessão que se chama prazo, e que traz um poema aí sim mais longo e que fala um pouco sobre essa discussão que foi feita anteriormente com esses outros poemas. Do longo que fica no silêncio das palavras que são ditas nas entrelinhas. Mas o silêncio também fala muito, não é mesmo? E as entrelinhas de cada poema também falam muito. Sim, sim. Aliás, este grande poema que eu li agora, a mim, diz-me muito. Mas não vou entrar por este campo. Vou recuar um bocadinho. Tu nasceste no Brasil, sim, portanto és brasileiro, e estás em Portugal há quanto tempo? Estou em Portugal há cerca de 2 anos e meio, quase 2 anos e meio. Isso. E qual é a tua... nunca tinhas vindo a Portugal? Não, primeira vez que vim a Portugal. Como é que vens parar a Portugal? Posso fazer essa pergunta? Claro, como venho parar em Portugal e já diretamente a Évora. Aquela cidade tão bonita no Alentejo. Exato. Eu originalmente estudei na minha licenciatura, que no Brasil até nós chamamos, nesse caso, de bacharelado, Relações Internacionais. Então eu tracei um percurso um pouquinho diferente desse da escrita e da literatura, digamos. Trabalhei com Relações Internacionais, mas sempre direcionando os meus estudos e interesses para essa área mais cultural e também literária. E num certo momento decidi então que eu queria me dedicar mais a esses estudos diretamente. Procurei algumas formações que eu achei interessante e gostei muito dessa linha de pesquisa em criações literárias contemporâneas no mestrado na Universidade de Évora. Então essa foi a razão principal de vir a Évora, a Portugal, junto, claro, com o interesse que eu já tinha de conhecer Portugal e de conhecer mais a fundo, não só numa visita turística, que certamente também seria interessante, mas estar em Portugal realmente. E aí foi isso que me trouxe. Partilhar dos costumes, das formas, porque nós estamos muito ligados. Sim. Portugal e Brasil estamos ligados historicamente, culturalmente, apesar de que há coisas divergentes até na língua, que é a mesma, há expressões, mas isso até dentro de Portugal. Sim. E em Portugal eu acho muito curioso isso, por ser um país que nós falamos territorialmente como um país pequeno, mas é um país muito grande, na verdade, né? É um país muito variado, em questão de paisagens, de pessoas, de fala, de comidas. Isso é muito curioso também, acho. O Alentejo tem expressões que nós aqui não utilizamos, sim. Não é só o sotaque, são mesmo expressões. E no norte, ilhas, etc. Isto é muito divergente e às vezes a língua, portanto, não é só por ser no Brasil um português diferente do português do Brasil. Mas tu a estudares cá e a estudares numa universidade, o teu português já é o nosso português. Aliás, no teu livro vê-se isso nitidamente e na tua escrita. Sim, até o livro, ele foi uma opção de tê-lo mais num português mais europeu. Mas essa alteração também foi mínima. É curioso que falar em alterações ou adaptações foram pouquíssimas coisas. Eu me lembro até bem de 2 vocabulários que foram trocados por escolha, não foi nenhuma imposição da editora nem nada, mas por escolha, para deixar mais claro, e eles não influenciavam em nada na compreensão ou na temática ou na forma poética, né? Mas é uma escrita que eu acho isso curioso, que ela eu acho que captou
muito de estar em Portugal, né? Na fala eu acho isso ainda não... Só no sotaque. Sim. Mas isso... claro. Mas na escrita é curioso isso. Que como isso transpõe sem a gente perceber. Sem ser forçado. Mas claro, como a prática nos estudos, em tudo, eu estou em Portugal... Isso vai entrando na minha forma de escrever, claro. Na forma de ser. Este hábito da escrita, já nos disseste que pronto, já estudaste, mas isto vem de quando? Da adolescência? É curioso que ele não é um hábito... Não, a escrita assim, de uma forma bastante ampla, bastante livre, vem desde bastante tempo. Mas isso muito espaçado, muito esporadicamente, e não era com a intenção de publicar ou de escrever um livro. Não era essa a minha intenção original, até mesmo na adolescência ou algo assim. Ela é posterior. Ela vem mais já no início da idade adulta, onde eu fui encontrando na literatura, tanto na leitura quanto na escrita, que eu acho que são duas coisas que estão absolutamente relacionadas, né, e não são coisas separadas. Fui encontrando nisso uma forma de expressão cultural e que eu acho incrível. E aí sim comecei a praticar isso. E aí procurei e participei de grupos de escrita no Brasil, de coletivos de escrita. Esse livro Mário Casa, que você mencionou, dessa pequena biografia, é um livro publicado em conjunto com outros autores brasileiros. Nós nos encontrávamos na Casa Mário de Andrade, em São Paulo, que é uma casa-museu, onde viveu Mário de Andrade, o escritor brasileiro, um expoente do modernismo no Brasil. A casa dele virou um museu, e tem muitas oficinas, muitas atividades, inclusive esse grupo, que é organizado pela Casa das Rosas, que é um espaço de literatura em São Paulo. E daí nasceu esse livro chamado Mário Casa, que toma a casa do Mário de Andrade como ambiência original, ou inicial, e vai para diversos caminhos. Os textos são muito diferentes uns dos outros, né? É curioso como um tema inicial pode ir para inúmeros caminhos. Então eu comecei a praticar dessa maneira e estudando, mesmo que não oficialmente na escola, isso já adulto, já por volta dos 30, 20 e tantos a 30 anos, isso já mais adulto. E aí entendi que eu queria dedicar mais a esses estudos, à escrita, mas também ao estudo da literatura, né? E esta me trouxe a Portugal, claro. E esta é a tua primeira experiência em termos literários, a veres algo teu? A primeira experiência solo. Como eu disse, tem essas publicações em coletâneas. Sim, esta Mário Casa desculpa, achei que... mas tu tens trabalhos teus neste livro. Sim, exato. Este é o segundo. Esta é a segunda experiência. Havia uma outra dentro do livro SESI Literatura em verso... Que foste premiado em 2015. E eu ganhei um prêmio em 2015 na categoria prosa. E aí esse texto foi publicado também nesse livro que compila os finalistas do concurso. E depois o Mário Casa, que foi essa outra coletânea. Exato, em 2015 Conto, a Foz, continuou a obra SESI. A SESI é o quê? O SESI é uma instituição, no Brasil nós temos o que chamamos de Sistema S, que nasceu sobretudo no pós-guerra, e que traz atividades diversas que muitas vezes o Estado não consegue suprir. Então o SESI é um sistema social, digamos, financiado pela indústria, mas há também o SESC, que é pelo comércio, e há alguns outros. Esses dois são os mais conhecidos no Brasil, mas há outros, como o SEST, que é pelas empresas de transporte, enfim, há alguns outros. E que tenta suprir necessidades nacionais culturais, esportivas, até mesmo de saúde, enfim, e com projetos belíssimos, com grandes teatros, é uma instituição muito múltipla. É difícil até explicar porque ele trata de muitas coisas, inclusive incentivos assim como prêmios literários, festivais de música. Este prêmio foi o quê? Esse prêmio é um concurso que o SESI, e nesse caso o SESI do Estado de Minas Gerais, porque essa instituição existe no país todo, mas ela é administrada por cada estado. E no Estado de Minas Gerais eles têm um prêmio literário anual, enfim, com duas categorias: prosa e poesia. Então são selecionados finalistas nas duas categorias, que se reúnem por um fim de semana para diversas atividades literárias. Vamos até a Academia Mineira de Letras, que é quem faz a seleção dos textos. Então, na verdade, eles têm esse contato com a academia, então é uma seleção bastante até difícil. E depois há um momento final com a premiação, com um concerto, e fiquei muito surpreso de ter sido
o premiado nesse festival naquele ano. O prémio, efetivamente, é a condecoração só? Não, há um prêmio também em dinheiro e um prêmio bastante considerável. Esse foi um prêmio realmente bastante interessante. Sempre, claro, até porque a escrita não é uma área tão fácil, né? E quando há instituições assim que conseguem incentivar e de uma forma realmente efetiva. Exatamente. Ainda hoje trocava um e-mail com uma autora que falávamos exatamente disso, porque, como sabes, e eu ainda não falei nisso, porque começamos a falar e eu esqueci-me que queria falar sobre esse assunto também. A nossa coletânea Livro Aberto, que estamos a receber trabalhos até ao dia 15, e foi num contexto de receber um trabalho desta autora e que trocamos algumas ideias e falávamos disso, que a área da literatura não é uma área fácil, os livros, a comercialização dos livros, etc. Não é fácil. Não é fácil. É muito gratificante. É uma área apaixonante, mas não é fácil. Não dá para viver, não dá para... Pronto. Dá para trabalharmos, dá para nos apaixonarmos, dá para isso tudo. E nós estamos a receber trabalhos para a nossa coletânea Livro Aberto, a quarta coletânea Livro Aberto. Queremos, uma vez mais, fazer uma grande coletânea, mais do que um livro, uma união de sentires em prol da literatura. E da união de autores, com uma causa solidária. Por cada livro vendido, 2 euros revertem para a natação adaptada do Alhandra Sporting Clube, tal como as duas anteriores. E o que é que tem que fazer para participar nesta coletânea? Não tem que ser um autor que já editou livros, pode ser aqueles poemas que tem escondidos sempre na sua gaveta, pode abrir a gaveta e participar pela primeira vez. Todos os anos temos estreantes na escrita que começam a mostrar os seus trabalhos e, uma vez mais, queremos que isso aconteça. Tem que nos enviar os textos, uma pequena biografia. Agradecemos também que os textos não sejam demasiado longos. Faça um exercício que o Alexandre estava aqui a dizer, tentar dizer muito em menos. Isto porque organizar um trabalho coletivo tem que se dar igualdade aos autores e não ultrapassar o número de páginas. A biografia, uma pequena biografia, uma foto, e o que é que nós pedimos? Que cada autor que participa, dos que forem selecionados, dos que enviam trabalhos, compre um exemplar, cujo preço não será muito diferente dos anos anteriores, nunca excederá os 12 euros por exemplar. E sabendo que é um trabalho, é uma edição de autor, toda feita por mim, a capa é feita pela nossa fotógrafa já eleita como favorita, a Sara Santos. E o que é que ela estará a preparar para nós este ano? O ano passado tivemos um livro em forma de coração com Alenquer por trás. E este ano? Eu estou muito curiosa porque este ano a criação da capa está exclusivamente na mão da Sara. Vamos ver o que é que ela preparou para nós. E o lançamento da nossa obra será no dia 9 de maio de 2020, a altura em que o nosso programa faz 5 anos, e vamos nos todos juntar no Museu João Mário, em Alenquer, para uma festa de aniversário, a festa com a natação adaptada connosco, e queremos que participe. Tem que nos enviar os trabalhos até 15 de fevereiro. O prazo não vai ser estendido. E tem que enviar para livro.aberto.rva@hotmail.com. Alguma dúvida? Enviem também para este e-mail e será enviado o regulamento e todas as dúvidas que vos assistam serão respondidas. Peço a atenção de todos os autores. Todos os que enviam trabalhos recebem resposta ao e-mail. Estejam atentos ao e-mail. Se não recebem resposta é porque não chegou ao e-mail certo. livro.aberto.rva@hotmail.com. Queremos contar com os seus trabalhos. A Natação Adaptada agradece. E nós agradecemos imensamente à União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandris pelo apoio, o patrocínio a esta obra, a este gesto solidário que todos juntos conseguiremos fazer mais e melhor, apoiando uma grande causa. Aguardo pelos seus trabalhos. Fica o desafio lançar também aqui ao nosso autor. Sim. E o Museu João Mário é um sítio a visitar. Pois, não conheço. Na verdade é a primeira vez que eu estou em Alenquer. Exatamente. Fica aqui a dica, se tiveres tempo, de visitares o Museu João Mário e quem sabe no dia 9 de maio consegues vir até cá e estar numa festa que é sempre muito bonita. É a quarta coletânea, portanto já fizemos 3 festas e todas elas foram muito boas. Voltando ao que nos traz aqui hoje,
esta página escrita por Alexandre Rodrigues, vamos à tua poesia. Eu tenho aqui à minha frente, o texto é um bocadinho longo, eu vou só ler o primeiro parágrafo, que é o trabalho que nós estávamos a falar, da casa de Mário, que faz parte da coletânea que, no Brasil. Não sei se é assim que se chama no Brasil, é coletânea? Sim, coletânea. Também? Sim, Pronto. Este texto faz parte dessa coletânea. Desta coletânea. Sentava-se ao pé do portão todas as noites, após o dia de animal de carga. A vida de carregar papel era sempre a mesma. Sobre o sol, acordar, trabalhar, passar fome, ganhar restos de comida, tomar uma dose de cachaça ruim e, sob a lua, sentar-se em seu papelão e conversar com o seu único amigo até o sono bêbado da cana e do cansaço chegar. Na escuridão do centro da única cidade que conhecia, os dias e as noites eram sempre iguais. Este é o primeiro parágrafo desse conto. Eu podia-me ler todo, mas como temos mais coisas para falar, fica a curiosidade. Sim. E se alguém quiser adquirir esse livro? O Mário Casa é um livro que, na verdade, só está disponível no Brasil. Ficou só... Exato. Ele ficou só... Ele ainda é possível adquirir, mas só no Brasil. Mas só mesmo no Brasil. Exato. No entanto, ele é o livro com o qual eu vou presentear quem foi escolhido para o nosso desafio, que daqui a pouco nós vamos falar. Vamos falar. Já não falta muito para falarmos sobre esse desafio. Já perceberam que ele está entusiasmado com o desafio. Ele gostou de ser desafiado. Nós já vamos falar sobre isso. Vamos voltar então aqui ao curto e médio prazo. Tens aqui na contracapa uma nota que foi escrita pela Elisa Lopes Antunes, da Empório Editora. Exato. Alexandre Rodrigues Sobrinho percorre a experiência psíquica de ser e existir no preto está-me a falhar as letras. E diz, peço perdão. Alexandre Rodrigues Sobrinho percorre a experiência psíquica de ser e existir nos aturdimentos e enigmas da vida, revelando um surpreendente laço emocional com as palavras que, pelo seu engenho, adquirem novos significados. Por mais singular que possa parecer, a obra poética curto e médio prazo é o resultado de uma técnica original e de um laborioso processo artístico, um sedutor jogo entre o que o autor revela e o que mantém velado, contornos materiais que alcançam dimensões incorpóreas. Isto é bastante entusiasmante ler isto. Sim. Fiquei muito feliz com essa contracapa que a Elisa escreveu. Enfim, e essa leitura dela dos poemas, né? Porque é saberes a opinião de alguém, de alguém que está a trabalhar o teu livro, mas que também o vive. Sim. E é importante também se dizer isso, que ainda há quem trabalhe com gosto e que faça as coisas, e é o caso, que se vê aqui por esta nota. E dedicas este livro às minhas sobrinhas e ao meu sobrinho, sim. Que imagino que estão nos ouvindo. Estão a ouvir. Uma ainda é uma bebê, mas a minha sobrinha... Tem quanto tempo? Tem agora 6 meses, por volta de 6 meses. Sim. É quase da idade da minha. Já tem 7 e 9, 7 e quase 9. São mais crescidos. Essa é quase da idade da minha. Que também me costuma ouvir. Hoje ainda não tive aqui notícias que ela me esteja a ouvir, mas talvez ela ainda me esteja a ouvir. O livro foi lançado em outubro e foi lançado onde? Houve um lançamento em Évora, num sítio que é muito especial na cidade, que é a Fábrica de Pastéis, que é uma pastelaria, mas que tem uma importância histórica para a cidade, porque uma parede interna dela é a parede antiga da cidade, a parede da época romana. Em Évora. Eu por acaso conheço. Então é um sítio muito bonito e foi um lançamento bastante especial. Foi também feita uma apresentação na Universidade de Évora durante um congresso sobre literatura, e vai ser feita uma outra apresentação da obra agora no dia 19 de fevereiro na FINAC de Évora. Ótimo.
Nós agora vamos para o nosso bloco publicitário e voltamos já de seguida, porque estes compromissos também têm que fazer parte do nosso programa. Até já! Portuguesa por hora, por minuto e por segundo. Livro aberto de Ana Coelho, todas as sextas-feiras das 20 às 22 horas, na Rádio Voz de Alenquer. Livro aberto. Anseia que as gavetas se abram. Delas se libertem todas as letras, dos inibidos e ousados desconhecidos. Com alma escrevem emoções e palpitações. E foi mesmo um breve intervalo, são 20 horas e 35 minutos e estamos aqui na emissão 210 do dia 31 de janeiro de 2020 com o poeta Alexandre Rodrigues. Mas agora é tempo de nós irmos a algo que estamos todos muito, muito curiosos para saber. Todas as semanas estamos, já perceberam que o convidado também está hoje entusiasmado com o autor e o leitor. O autor e o leitor. O autor desafia e o leitor desfia a sua essência, num lugar onde se encaixam o autor e o leitor, numa união ímpar. O autor e o leitor, o autor desafia e os ouvintes, leitores, escritores, temos pessoas de com várias formas, já editados, não editados, a aceitarem os nossos desafios semanalmente. E foi dado um tema: pontes de mim para o outro. Sim, sim. Este foi o tema que tu desafiaste a que os nossos ouvintes escrevessem. Porquê este tema? Eu acho que esse é um tema muito, muito importante e muito especial, sempre, mas sobretudo na atualidade. Acho que é pensar a nossa relação com o outro. Pensar a nossa existência como também uma existência que se reflete no outro, né? Eu acho que a gente só se conhece bem também quando a gente conhece as diferenças do outro e a gente sabe quem a gente é. Claro que pensar nessas pontes pode vir de maneiras das mais variadas, como aconteceu, porque os textos trouxeram ideias muito variadas, formas de escrever muito distintas. Foi realmente bastante interessante. Mas é isso, eu acho que também o que eu escrevo tem um pouco a ver com isso. A gente falou, quando a gente estava conversando sobre o tema do desafio, né? Algo que relacionasse essa ideia do tempo, mas dessas relações que nós tecemos no tempo, né? E essas relações são conosco mesmo, com os outros, enfim. Então essa foi um pouquinho a ideia, um tema que acaba sendo aberto, né? Pontes de mim para o outro, e foi ótimo ver assim que as participações trouxeram ideias muito, muito variadas. Eu fiquei bastante surpreso. Aliás, ainda há bocado estavas a dizer que no trabalho que fizeste no Brasil, no Mário Casa, que depois as pessoas escreveram sobre diversas coisas e Exato. Aconteceu exatamente o mesmo. Exato. E é muito curioso ver isso, como uma ideia inicial que para nós pode trazer uma ideia, um caminho, para outra pessoa pode levar para coisas completamente distintas, né? Eu acho isso... E foi fácil. Foi muito difícil, eu até criei uma pasta, eu recebi todos os textos digitalmente, e aí criei uma pasta para ir colocando assim os que mais me chamaram a atenção, digamos. E aí a minha vontade era de colocar todos. Exato, e eu falei, essa pasta não vai adiantar muita coisa, porque eu estou colocando todos os textos lá. Porque todos têm muita coisa, é isso que é interessante, quando eu acho muito bonito isso, das pessoas também se disponibilizarem a compartilhar de si. Né? Eu acho que escrever também, claro que muitas vezes a gente escreve um personagem, não estou dizendo que tudo que nós escrevemos seja nós mesmos falando, mas há muito de nós nessa escrita, né? De uma forma mais direta ou mais indireta, e eu acho muito bonito isso, e fiquei muito feliz de ver como as pessoas se disponibilizaram a se abrir, a escrever e a ver como é que elas entenderam o tema que tu destes. Exato. Pontos de mim para o outro, e esta semana tivemos 21 participações. Sim. Portanto, 21 participantes, e eu vou querer saber, foi-te pedido para dares um primeiro lugar, um segundo e um terceiro, portanto, fazemos assim sempre o pódio, e eu vou querer saber quem são os
os escolhidos. Sim. Já percebi que a pasta não resultou. Exato. Depois teve que haver um outro método. Sim. Mas depois fui selecionando, vendo o que eu achava mais curioso, digamos, ou enfim, que me chamou mais atenção, eu prefiro dizer assim, porque dizer mais interessantes é difícil, porque, como eu disse, foi difícil no começo, porque todos me interessavam. Então eu fui vendo o que trazia, talvez, algumas figuras mais originais, ou algo que me chamou mais atenção, fui tomando assim isso como uma base para fazer essa seleção. E houve um empate. Eu vou referir, quem nos ouve semanalmente sabe, mas há sempre quem nos ouça pela primeira vez, e o Alexandre recebeu as participações por ordem que me foram chegando. Eu também fui enviando em grupos logo desde segunda-feira, fui-lhe fazendo chegar os trabalhos, todos numerados, e são numerados pela ordem de chegada, portanto, de 1 a 21. Sim, eu não tenho, não sei nomes agora mesmo, eu vou te dizer os números, porque eu não sei o nome de quem escreveu. Exatamente, e então temos um empate. Exato. Então temos um empate, e quais são... no que seria o primeiro lugar, digamos, os que mais me chamaram a atenção, vou chamar assim, né? Que foram, e aí você pode dizer quem são as pessoas, o número 15, o número 15 e o número 8. E o número 8. Isso. Ok. E depois temos um segundo lugar. Sim. Então, em seguida, eu diria o número 18. O 18, que será o segundo lugar. Exato. E em terceiro lugar, o número 3. O número 3. Pronto, eu digo sempre o nome de todos os participantes e vou começar por os que não ficaram no pódio. Que ficaram num pódio também. E é assim, pelo menos 2 pessoas leram estes 21 textos. Eu li. E o Alexandre também leu. E amanhã, mais logo, normalmente consigo sempre fazer ainda no dia de hoje, os textos são colocados na rede social Facebook com um certificado de participação, assim um miminho que é feito, e depois podem comentar, podem interagir uns com os outros, podem dar opiniões. A semana passada foi muito bonito, foi uma das vezes em que os autores que participaram no desafio da Criatividade Sem Limites, que não era o autor e o leitor, porque não tínhamos convidado, era assim, retirar palavras de um texto contemporâneo que foi de Pedro Valmento de Melo. Semana passada. As pessoas comentaram bastante e eu fiquei bastante agradada com isso. Portanto, o objetivo destes desafios está a passar as 2 horas de programa, está a passar a interação entre os autores, que isso é o mais importante também nisto tudo. Portanto, muito obrigada a todos aqueles que o fizeram e poderão fazer também esta semana, comentando os trabalhos destes nossos autores. Então, em primeiro lugar, o número 1, quem enviou o trabalho foi Cláudia Filipo. O número 2, Ana P. Salgado, MR. O número 3 não vou dizer. O número 4, Cris Anvago. O número 5, Cecília Pestana. O número 6, Lina Salles. O número 7, Ângela Cabós. O número 8 está no primeiro lugar. O número 9, Armindo Gonçalves. O número 10, Paulo Pedro. O número 11, Florinda Dias. O número 12, Sónia Costa Rodrigues. O número 13, Filomena Fadigas. O número 14, Ana Landeiro Ferreira. O número 15 é um primeiro lugar. O número 16, Litas Ricardo. O número 17, Valda, Carla Valadão. O número 18 está em segundo lugar. O número 19, Gabriela Rangel. O número 20, Vítor Duarte. E o número 21, António Fadigas. Portanto, estes são os 21 menos 4. É só fazer a conta. São 17. E em terceiro lugar ficou Olívia Souza. Em segundo lugar ficou Graça Canhão. A Graça está aqui sempre no pódio. Anda aqui, a nossa querida Graça, que nos ouve da Albufeira. E em primeiro lugar, em execo, portanto, estão igualmente... Sim. Em primeiro lugar, os dois irão receber o livro... o Mário Casa, que o Alexandre vai oferecer. É o nosso querido amigo da Rocha EJRC e o nosso querido amigo Emílio Carlos. Tu não conheces nenhum destes nomes? Não os conheço. Não. E os nomes também estou a conhecer agora. Estás a conhecer agora, portanto é uma boa oportunidade, também vais conhecer imensas pessoas que depois também podes acompanhar através da nossa página. Exato, quem são. Exato. Mas fiquei muito feliz de conhecê-los através de um primeiro trabalho que chegou até mim, chegou, de um texto, exato. Chegou até ti.
Vamos depois combinar como é que chegará a estes autores o livro. O nosso querido amigo de Paris, o da Rocha, é JRC, ele costuma-nos estar a ouvir. Poderá-me mandar mensagem para saber se quer que eu fique com o livro, como é que vamos fazer, mas até ao final do programa nós vamos ver isso. Eu costumo pedir para ser lido o primeiro lugar pelo autor. Estás disposto a ler? Tens os primeiros lugares, portanto. Então leio os dois. Exatamente. E não sei se queres fazer mais alguma anotação, se queres dizer mais alguma coisa em relação... Eu achei realmente muito interessante os textos de forma geral. Fiz diversas anotações à medida que eu ia lendo, de várias relações que as pessoas fizeram, como eu disse, de formas variadas, mas que muitas vezes levavam para o mesmo caminho em vários textos, né? Essa ideia de pontes trouxe muito assim nos textos essa necessidade realmente de estarmos abertos ao outro. Eu acho que isso esteve muito presente nos textos, assim, a ouvir o outro, a ver o outro, mas isso de formas das mais amplas, né? Muitas pessoas, inclusive isso está no título de um dos textos que eu coloquei, assim, em primeiro lugar, muitas pessoas trouxeram essa oposição entre muros e pontes. Inclusive é o título de um poema, Muros e Pontes. E eu achei muito curioso isso, né? Porque realmente são palavras bastante opostas, né? Uma te permite atravessar e a outra, no geral, te bloqueia. Exato. Então acho que essa reflexão foi muito bonita, assim, trouxe muita... Conseguiram fazer... Sim. Também achei muito bonito ver algumas coisas que são muito presentes na poesia portuguesa mesmo, como figuras do mar. Houve uma pessoa que trouxe, até nem está nessas aqui, né, nesses 4 textos, está em outro, mas que trouxe uma ideia de navegar, uma ideia marítima, muito presente numa escritora portuguesa que eu gosto muito, que é a Sofia de Melo Brainer Andresen, e como isso é presente, né, como isso realmente faz parte da expressão portuguesa. Eu acho isso muito bonito. O mar é muito nosso. Sim, exato. Vem do tempo dos navegadores, penso e continua, e hoje está muito presente. Então achei que foi muito, muito bonito. Tem algumas frases também que chamaram muita atenção. Foi um desafio superado. Então vamos ouvir. Temos a participação número 15 e a participação número 8. Isso. Vou começar pela 15. Não há nenhuma... São iguais, sim. Está aqui na minha frente primeiro, vou começar por ela. Então se chama Muros e Pontes. Ó minha cidade, na ausência do tempo que passa, nos teus muros deixei as minhas raízes, em pontes que me fizeram fugir, procurando em mim o meu outro. Mesmo o meu coração faz-me mentir. Passando essa ponte, fiquei como morto. Cada vez que me lembro dessa ponte, saco sobre as costas e caminhando. Meti a minha vida a monte, levei o sonho que estava sonhando, passei essa ponte e nem para trás olhei. Sentia o vento a soprar sem parar, tinha de me encontrar, e onde é que errei? Disse adeus à minha cidade sem chorar. Anos depois essa ponte novamente atravessei. Encontrei o meu outro e fiquei mais maduro. Entrei na cidade e todo o meu amor lhe dei. Quando regressei, senti todo o amor do mundo. Passei as pontes de mim para o outro lado. Nunca irão imaginar como eu fiquei. Mas, para dizer a verdade, nesse dia até chorei. Bravo. O nosso querido da Rocha é JRC, é um imigrante português em França, e está aí, penso que está aí muito retratado. É aquilo que tu dizias, vem muito do nosso eu. Sim. E conhecendo eu, o homem por trás do poema. Exato. Faz muito mais, a leitura já é outra, né? Tem muito... É muito bonito. Eu achei também essa ideia ele fala de sair para buscar, às vezes, quem se é, mas às vezes é no voltar que a gente se encontra, né? E esse texto eu achei muito bonito, essa figura. Muito. Parabéns. É enriquecedor vermos estes trabalhos, apreciarmos. Sim. E seria ótimo podermos ler todos, mas claro que não é possível, seriam muito mais horas de programa. Então vamos ao outro vencedor, em execo de... Exato, é um texto bastante diferente do primeiro. São linguagens muito diferentes. Um texto também me chamou muita atenção, que se chama Velho Cão. Caminhava pelo jardim calmo e devagarinho, levando na cara frescas lufadas de ar. Parei perto de um cão, que deitado ao sol abrasador esperava sua morte.
o velho animal ferido olhava-me de uma forma tão simples e simpática, como que querendo dizer: olá, como vais? Parecia não sentir a dor da metade do seu corpo, desfeita e repisada em sangue fresco de viva cor vermelha. De repente aquele animal começou a chorar e as lágrimas rolavam-lhe pelo focinho, quentes e úmidas. O seu olhar sincero abrindo os olhos numa súplica branda. Não me deixes morrer. Tive um rasgo de esperança que se salvasse, mas não, morreu. As pessoas passavam, olhavam e seguiam. Pisavam-no e não ligavam. Nem sequer pensavam que ali estava, até há pouco, um ser vivo. O mundo é uma confusão. O mundo é de facto uma confusão. Temos uma história. Exato. Mas uma história contada em forma de um poema. Em forma de poema. Mas uma história em que provavelmente está aí feita uma metáfora muito... que nós nos encontramos muito nela. Sim. Essa, inclusive, é uma metáfora bastante parecida com outra figura. Aqui tem uma figura de um cão, e dessa não é o caso, nesse meu texto que está presente no Mário Casa. Também é um olhar sobre um outro que é esquecido. Sobre um outro para quem, no geral, não se olha. No caso do meu texto, é um morador de rua. Que nós aqui chamamos sem-abrigo. Um sem-abrigo, exato. É um texto que chama a atenção a isso, a esse olhar para quem, no geral, é invisível para a sociedade, né? Aqueles que não importam porque não têm o seu status, não têm... Exato. E como a multidão passa e não... E é indiferente a tudo aquilo que... Muito bom. Achei bonita essa ideia dessa ponte, mas de outra maneira. Uma ponte entre a vida e a morte, uma ponte entre um e esse outro que muitas vezes é invisível. E gostei muito da surpresa da rima no final. O título não é um texto em rima, mas o título Velho Cão, e que rima só com a última palavra do texto, que é confusão. Então, gostei muito dessa surpresa também. E a confusão. Exato. E pronto, estão todos de parabéns, em especial Emílio Carlos e da Rocha EJRC, a nossa querida Graça Canhão, que nos ouve no Algarve, que já comentou aqui, e Olívia Sousa. Em nome de todos, agradeço a tua escolha e a tua disponibilidade em viveres este desafio, que não é fácil, eu sei que não é fácil. E para a semana nós vamos ter também um convidado em estúdio. Vamos ter Francisco Queiroz, um grande senhor que irá estar aqui connosco. Muitos daqueles que nos ouvem sabem quem ele é, aqueles que não sabem vão ficar a conhecer no próximo dia 7 de fevereiro. E também já temos um tema, que é Voo Sereno para o Encontro. Um ótimo tema, me soou muito bem, muito interessante. Portanto, depois das pontes de mim para o outro, vamos para Voo Sereno para o Encontro. É este o tema. Como sempre, no domingo eu irei fazer a divulgação e o nosso Francisco depois irá fazer a escolha dele, irá passar por este desafio interessante que é ler todos estes textos e escolher e abrir uma pasta que depois não vale a pena, porque todos eles nos dizem todos eles nos dizem qualquer coisa, todos eles são um bocadinho mais do que aquilo que nós queríamos. Há pouco falaste, damos por terminada o autor e o leitor, agradecendo a todos mesmo esta participação e esta interação com o autor. Podem adicionar o nosso Alexandre Rodrigues no Facebook. Claro. Eu fui partilhando no nosso grupo Livre Aberto, se pesquisarem ele está lá, e interagirem com ele para se conhecerem melhor. Sim. Em especial os vencedores podem fazer isto. Com prazer. E até para trocar ideias, que é muito... aliás, é esta a nossa ponte. É esta a nossa ponte aqui, através dos microfones. Vamos então continuar com o teu percurso, com a tua experiência, com as tuas vivências. E as tuas vivências têm muito com a literatura. Há pouco dizias que o povo português fala muito no mar, e a Sofia de Mel Brainer, que completou 100 anos de vida ao ano passado, que não viva, mas 100 anos do nascimento, portanto, e ela não morreu porque ela continua aqui. E tu tens contigo um livro dela. Sim, exato. Trouxe aqui comigo um livro dela que eu gosto muito, eu gosto de muita coisa dela, mas O Búzio de Cós e outros poemas. E até trouxe porque na leitura desses textos recebidos, né, por parte dos
dos ouvintes e leitores, um falava sobre essa questão do mar, e eu acabei me lembrando da Sofia e de um poema específico aqui. Não sei se eu posso lê-lo. Queres? Sim, é um texto muito curto. Eu também te quero ouvir a ler. E tenho a certeza que os nossos ouvintes também querem, porque também a Sofia de Melbrenner é uma das nossas grandes mestres. Sim. É um poema bem curto, que se chama O Infante. E diz o seguinte: aos homens ordenou que navegassem sempre mais longe para ver o que havia, e sempre para o sul, e que indagassem o mar, a terra, o vento, a calmaria, os povos e os astros, e no desconhecido cada dia entrassem. Acho lindo esse texto, que é esse convite a entrar no desconhecido, né? Tem muito a ver com essa realidade da época das grandes navegações portuguesas e europeias, mas aqui, claro, trazendo para o dia a dia, né? Com esse convite de entrar no desconhecido, né? Eu acho curioso também claro, se navegou muito para o sul, historicamente, mas eu acho que também é curioso aqui, e fico imaginando se ela fez essa brincadeira ao escrever ou não. Normalmente a gente fala sobre o norte, né? Qual é o seu norte? Eu busco um norte. Aqui ela fala sobre navegar para o sul, né? Ela procura o sul e não exato, o norte. Exato. Poderá ter várias leituras, Exato. mas a boa poesia é isso mesmo, é ter várias leituras num só tema. E hoje parece que estamos aqui a fazer um exercício muito bonito, que é escrever em poucas palavras. Sim. Que às vezes nós temos tendência, e eu digo nós porque eu também às vezes tenho essa tendência, quando se começa a escrever, apetece escrever mais e mais. O Alexandre acabou de ler um poema da Sofia de Melbrenner que nos diz muito em pouco, e temos o livro do Alexandre, curto e médio prazo, que maioritariamente os seus poemas são pequenos. Sim. São pequeninos, pronto, são pequenos no tamanho, na escrita, não pequenos. Eu há bocado li ali uma parte do curto, penso eu, e agora vou ler aqui do médio. O primeiro que abre este capítulo, na página 43. Quando é que vai passar essa vontade de ser e estar, andar, viver, permanecer, ficar virado, parecer, continuar, e de conjugar todos os verbos de ligar? Sim. Isto está na página 43. Não te vou pedir para dizeres, porque os poemas a arte não se explica, já diz o nosso mestre João Mário. Aqui é onde eles depois começam a ser um bocadinho mais... Um pouco já maiores. Mais extensos, não maiores, mas esse tem... Eu vou até comentar uma coisa. Esse tem uma história curiosa, acho que eu não comentei nunca com ninguém. Eu tive uma professora de português no 5º ano ou no 6º ano, ou talvez nos 2, não vou me lembrar exatamente. E ela ensinava os verbos. Eu não sei se aqui em Portugal vocês chamam de verbo de ligação. São esses verbos, como que não são de ação, mas os verbos ser, o verbo estar, o verbo permanecer, ficar, virar, né? Sim. Nós chamamos de verbos de ligação. E ela ensinava os verbos de ligação com uma canção. E que é exatamente isso, que era ser, estar, andar, viver, permanecer, ficar, virar, parecer, continuar, são os verbos de ligar. Só que esses verbos, eles são muito... Eu acho que eles trazem muita coisa, né? O verbo ser, o verbo permanecer, ficar, virar alguma coisa, né? Parecer, continuar. Então aí eu faço uma brincadeira com esses verbos, né? Viver. Quando é que vai passar a vontade disso tudo, né? Espero que nunca. Exatamente, eu ia me atrever a responder. Portanto, sim. Ser, estar, andar, viver, permanecer, ficar, virar, até porque virar nós temos que estar sempre a virar. Sim. Temos que estar sempre a virar. Não podemos bloquear perante uma alegria nem perante uma tristeza. Temos que estar sempre em movimento. Aliás, é isso que faz de nós seres vivos. Sim. Não nos deixarmos apagar nem bloquear perante as dificuldades e etc. Exato. Nós agora vamos... Isto aqui passa muito depressa, não é? Muito, este relógio muito. É super acelerado. Vamos para o bloco publicitário das 21 horas e voltamos já de seguida. Até já. Seja bem. Todas as sextas-feiras das 20 às 22 horas na Rádio Voz de Alenquer. Livro aberto. Anseia que as gavetas se abram. Delas se libertem todas as letras dos inibidos e ousados desconhecidos. Com alma escrevem emoções e palpitações.
estamos de volta, 21h09, dia 31 de janeiro, na emissão 210 do nosso programa Livro Aberto. Estamos na última hora do nosso programa e continuamos aqui com o poeta Alexandre Rodrigues. Curto e médio prazo. E a curto e médio prazo, eu tenho aqui uma folha que já não sei dela, está aqui. Isto é um livro aberto, há páginas por todo lado. Há páginas por todo lado. E por falar em livro aberto, a coletânea Livro Aberto 2020 está à espera dos seus trabalhos. Pode pedir o regulamento para o nosso e-mail, livro.aberto.rva@hotmail.com, e queremos que participe neste projeto solidário, União de Sentires por uma Causa. Por cada livro vendido, 2 euros revertem para a natação adaptada do Alhandra Sporting Clube. Peça o regulamento, envie os seus trabalhos e não deixem para o final, tenham pena de mim, porque sou eu que faço a recepção toda dos trabalhos. Tenho a colaboração da Lina Pedro e a Helena Assunção na revisão dos textos, mas todo o trabalho passa por mim, portanto, facilitem-me a vida e não mandem todos no último dia, por favor. Vão enviando faseadamente, que é muito, muito melhor para me darem tempo para fazer este trabalho que tanto gosto, em prol da literatura e de uma causa social. Até dia 15 de fevereiro os seus trabalhos devem chegar ao nosso e-mail. E é muito simples. Se nunca editou, pode editar. Pode fazer parte do nosso livro aberto. O livro aberto não é só poesia, é poesia ou prosa, portanto, não tem desculpa para não participar. Alguma dúvida, é só questionar, só enviar o seu e-mail para o nosso endereço, livro.aberto.rva@hotmail.com, ou através do meu perfil de Facebook, Ana Coelho. Algumas das pessoas têm mais dificuldade com o e-mail. Através do Facebook eu também darei as respostas e estaremos todos unidos. Agora, em curto e médio prazo, vou dar-te umas não são perguntas, são umas frases, umas coisas, assim, e tu, curto prazo, curto prazo, não é? A longo prazo, vais-me dizer o que achares, o primeiro pensamento que te vier. Perfeito. Está bem? Qual foi o momento mais inesquecível da tua vida? Olha que pergunta difícil, eu nunca tinha me perguntado isso. Eu tenho esta mania. Queres que eu ponha no fim? Queres que eu passe? Não, eu vou mencionar um que me vem à mente. Então, talvez, sim, é o primeiro. Exato. Eu tinha na infância e na adolescência muita vontade de ter uma experiência internacional como intercambista, mas não tinha condições para isso. Eu não venho de uma família que tinha condições de fazer isso, e surgiu uma possibilidade através de uma prova que eu fiz para concorrer a uma bolsa de estudos, e eu consegui uma bolsa de estudos para fazer um ano do ensino médio, aqui o secundarista, aqui em Portugal, né? Nós chamamos no Brasil de ensino médio. Eu fiz um ano nos Estados Unidos. Me veio isso agora à mente, que foi um momento inesquecível quando eu soube do resultado. Quando eu soube do resultado dessa bolsa de estudos e dessa possibilidade que era tão inesperada, acho que aquilo foi bastante marcante. E é assim, quando se trabalha para aquilo que se quer e se consegue os resultados, de facto, é inesquecível na vida. Isso é muito bom. O que é que não pode faltar no teu dia-a-dia? Alguns momentos de silêncio. Preciso sempre de ter alguns momentos comigo mesmo. De estares na tua companhia. Sim, sim. É uma ótima companhia estarmos connosco. Exato. Nem sempre é fácil, hein? Não, às vezes não é fácil. E tem que saber estar. Sim, Há pessoas, o mundo é uma confusão. Exato. O mundo é uma confusão. Uma frase inspiradora que te marcou. Vou falar uma frase bem recente que eu ouvi no seu programa na semana passada, e que eu gostei muito. Foi alguém que telefonou para cá. Eu não vou lembrar a frase exata, mas que dizia algo mais ou menos como: a poesia também se ouve. Eu achei isso muito bonito, porque nós falamos muito em ler poesia, né? Mas a poesia também tem uma questão sonora, uma questão musical, e que é componente da poesia. Exato. Essa frase, essa expressão, não sei também se foi dita dessa forma ou não, lembro-me, foi a Catarina, que nos ouve em Santarém. Um grande beijinho, Catarina.
E de facto nós estamos aqui para isso mesmo, para a poesia ser ouvida. Ouvida, exato. E sabe muito bem estar a ouvir poesia. Eu gosto imenso. Ainda ontem estive a ouvir o programa do Pedro Nobre na Rádio Quinta do Conde, que é mais uma fonte de divulgação de autores, e de facto é bom ouvir poesia. Agora estás em frente ao espelho mágico. Vamos para o mundo da ficção. Ele vai-te poder responder ao que tu quiseres. Ok. E o que é que tu perguntas? Esta também é difícil. Vai ser muito difícil. Quando é que vai ser construída aquela ponte de alta velocidade entre Portugal e Brasil? Pois, porque as saudades começam a apertar, não é? Sim, mas as saudades dos dois lados, né? Exatamente. Porque quando eu tô lá, eu também tenho saudades daqui. Sim, e a saudade dos dois lados, porque também de quem ficou do lado lá, Sim, está, sim, nós sim. interpretamos de forma diferente aquilo que é dito. Vês? Tu falaste de quando vais para lá que ficas com saudades, e eu estava-me a lembrar de quem tá tens lá do e outro lado que tem saudades. Exato, Portanto, exato. a ponte é isso. Pronto, vamos construir uma ponte até ao Brasil. Assim também não se tem que ir de avião, porque aquilo de avião é assim um bocadinho mais chato, e vamos todos num TGV de alta velocidade. Exatamente. Ou então no carro do futuro, quem sabe? Assim, tipo nos filmes de ficção. Qual é a estação do ano que mais gostas? Gosto muito do outono. Muito do outono. Acho as cores do outono muito bonitas. E isso é algo que não é tão visível, não vou dizer no Brasil todo, porque o Brasil também é muito grande e há diferenças. Mas de forma geral no Brasil, as 4 estações, como nós conhecemos assim, teoricamente, não são tão definidas. Porque é um clima mais tropical, é mais dividido entre estação seca e chuvosa. Só algumas regiões é que tem isso mais definido. E isso, nessa região do mundo, aqui na Europa, no hemisfério norte, de forma geral, é mais visível, né? Essas 4 estações, e eu acho o outono belíssimo. Belíssimo. Os tons do outono. É muito interessante porque os poetas falam muito na primavera, e já é que aí a terceira pessoa que responde outono a uma pergunta assim deste ano, que elas vão sendo não são sempre as mesmas, mas de vez em quando são repetidas algumas das perguntas, das palavras. E o outono, e nós associamos muito a poesia à primavera, mas o outono também de facto é muito bonito. E adaptaste bem a esta mudança de clima, porque há uma mudança de clima entre o Brasil e Portugal. Sim, é considerável. Eu, no entanto, eu já morava em São Paulo há um bom tempo, mas eu venho de uma região de Minas Gerais onde há um inverno considerável, ele é mais curto. Não é tão longo quanto aqui, mas ele chega a ter temperaturas baixas também, claro, é bastante diferente, é uma região, um país muito mais úmido, mas também não foi tão drástica assim a mudança. Porque Évora também, o verão é muito quente, mas o inverno também é bastante frio. Exato. Muito frio, as noites e tudo em Évora são bastante frias. Continuando, a vida está sempre numa constante mudança. Sim. Não é estática. Que mudança na tua vida é que te marcou mais? Eu acho que uma mudança que marcou muito foi a perda do meu pai. É sempre bastante difícil quando se perde alguém muito próximo e muito querido, e as adaptações que isso traz, porque também, passado aquele momento de luto, enfim, que é normal e é natural, a vida tem que tomar os seus rumos. Depois a adaptação à vida sem... Exato, ao dia a dia, né? Dia a dia sem... Isso, acho que foi marcante nesse sentido. Também eu acho que é bonito perceber com o tempo como as perdas das pessoas queridas se transformam em memórias bonitas também, né? E quando o período de luto passa, o que é reforçado são as coisas boas que ficam, né? Mas então eu digo nesse sentido, assim, eu acho que é drástico. Acho que sim, é o cair de uma ponte. Exato. Se tem que recuperar e tem que se recuperar e continuar. Ao longo da tua vida, com certeza que lestes muito. Sim. Já nos deste essa resposta indiretamente várias vezes, nas entrelinhas daquilo que disseste. Há algum livro que te marcou mais e que recomendarias? É um livro que tens que ler a outra pessoa. Um livro que fosse assim mesmo muito importante. Tem alguns. Citar alguns poucos, assim. Tem um livro que eu gosto muito e de tempos em tempos eu volto a lê-lo, que é a tradução em Portugal dele tem um nome um pouquinho diferente. No Brasil ele se chama O Apanhador no Campo de Centeio,
Eu acho que aqui em Portugal ele se chama Uma Agulha no Palheiro, que é um livro norte-americano do J.D. Salinger. É um livro que eu acho muito, muito interessante, que fala sobre um percurso de um adolescente que foge da escola no final do ano letivo, enfim, antes dele ser expulso. E é um livro sobre o trajeto. Não é um livro muito sobre, assim, que tem um começo, meio e fim. É um livro que fala sobre esse trajeto dele voltando para Nova York, onde a família morava, mas ficando esse tempo sozinho, sem a família saber, enfim, e tudo que acontece, esses questionamentos. É um livro que eu acho muito interessante. E de tempos em tempos eu volto a lê-lo. Vem assim, preciso lê-lo de novo, sabe? Vem aquela vontade. E é um livro que quando eu leio, às vezes tem partes que eu acho engraçadas e eu chego naquela página e dou risada de novo, como se estivesse lendo a primeira vez, já sei o que vai acontecer e assim mesmo leio e acho ótimo. Então, é um livro que me marcou muito. Li a primeira vez na adolescência e acho muito bom. Um outro livro que eu acho muito bonito é um livro até que está na Bíblia, que é Eclesiastes. É um livro escrito, disse que por um sábio, que ao final da vida reavalia o trajeto da vida. E muito do que vale ou não a pena, do que a gente dá valor ou não, e é um livro também que me marcou muito e me fez repensar muita coisa. E ultimamente eu tenho gostado muito de muitas obras, mas enfim, um autor que eu tenho gostado muito de ler é o Monjaki, o angolano, que tem a obra publicada aqui em Portugal, tem alguns livros que até estão no programa de leitura anual da escola aqui em Portugal. E eu acho que ele retrata muito bem as origens dele, o bairro. Claro que não quer dizer que é biográfico, são personagens. Sim, né? sim. Mas que tem muito a ver, assim, ele consegue desenhar muito bem, eu acho, o bairro, a escola, muita coisa, você consegue vivenciar aquilo, mas sempre com alguns questionamentos, assim, sobre a infância, sobre as memórias. É uma leitura que gosto e recomendo. E recomendas. Agora vamos para o outro lado outra vez. Se fosse uma personagem de desenhos animados, qual é que eras? Gente, que pergunta. Isto baralha. Não, mas eu sei quem eu seria, sim. Eu não sei se é porque os desenhos animados às vezes não são os mesmos que eu assisti lá. Aqui. Não faz mal. Vocês tinham um desenho animado chamado O Fantástico Mundo de Bob? Não lembro. Ele era um garoto que imaginava muita coisa, e essas coisas, ele imaginava sempre as coisas muito diferentes, assim, muito literal. Essas expressões que a gente tem, não sei, se alguém falasse assim, eu sou todo ouvidos, quer dizer, eu estou atento a você. Ele entendia que a pessoa era toda feita de ouvidos. Exato. E isso, a imaginação dele ia longe, ele vivia nesse mundo. O desenho chamava O Fantástico Mundo de Bob. Eu seria o Bob. Pronto. Acho que eu sou um pouco Bob. Identificas-te com esse. Começa, o teu mundo anda sempre por aí a divagar. E agora és tu que tens superpoderes. Ok. E vais mandar no mundo. Uhum. Qual seria a tua primeira medida? Minha primeira medida com poder de mandar no mundo. Acho que eu ia tirar as fronteiras. Ia ser um só. Um mundo só. Todos. Exato. Além da ponte para o Brasil, fazíamos uma ponte pelo mundo inteiro. Exato. Parece-me bem. Exato. Acho que as pessoas são pessoas. Onde quer que estejam, e eu acho que eu faria isso. Ótimo. E agora esta é a última, e é para completares a frase. Uhum. Deus é? Eu passo da brincadeira para Sim, olha, difícil definir assim. São saltos de trampolim. Exato. Deus é presente nas pequenas coisas. E está bem. És um homem de fé? Sou sim. Sou sim. Pronto. Não quero explorar muito o tema, sim, não estamos aqui a fazer nada. Mas sou sim. Aliás, já tinhas também, aí estás entre linhas há bocado, conheces Eclesiastes da Bíblia, portanto conheces a Bíblia alguma coisa. Sim. Há de andar por aí. Exato. Que faça definir esta situação. Sim. Espero que tenhas gostado desta brincadeira séria. Uma surpresa. Desta brincadeira séria de colocar a literatura assim numa outra forma. E nós vamos abrir a linha. O número para onde nos podem ligar, 263-71822. Hoje tenho convidado e peço que liguem para ler algo do nosso convidado, para fazerem alguma pergunta ao nosso convidado.
O número é o 263-71822. São 21 horas e 24 minutos. Portanto, isto está a correr assim muito bem. Queres ler um texto teu? Eu sei que não gostas muito, mas eu também prefiro que as outras pessoas leiam os meus textos. Sim. Há variantes, há pessoas que gostam imenso de ler o que elas leem, há pessoas que gostam menos, mas ou então lê-nos um outro texto. Sim, ou sentes-te mais podemos. confortável. Não, mas posso ler um eu também, não há problema. É que os ouvintes gostam muito que pelo menos um. Sim. Vais escolhendo e eu vou ver quem é que nos está a ligar. Já escolheste? Sim, já escolhi. Então vamos te ouvir. Vamos lá. Está na seção médio do livro, ok? Diz o seguinte: após enviar-te todas as possíveis mensagens, chamei-te só para ouvir-te dizer estou. Essa forma portuguesa de eu saber que estás e desejar apenas isso, que esteja sempre, e só, e isso, tu e tudo. Muito bom. Do livro Curto e médio prazo. Sim. E quem quiser adquirir este livro, basta entrar em contacto com o autor Alexandre Rodrigues. Sim. Também já está nas livrarias. Exato, está disponível na FNAC, então também no site, né, na finac.pt, online, na Bertrand, e no site bertrand.pt, no wook.pt, que é um site hoje muito utilizado. Toda a gente utiliza. Exato. E através da editora. E é da editora, exato, através Empório. do site da editora Emporium, uma forma até muito direta livro, de comprar. É um livro que eu recomendo vivamente, porque para quem gosta de poesia e para quem não gosta, porque quem não gosta também lê muito bem. Sim. Não é amassador, não é cansativo. Não, exato. Portanto, é de fácil leitura. Nós temos alguém do outro lado que quer falar connosco. Que ótimo. Estou sim, boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite, Alexandre. Boa noite. Tenho estado a ouvir, embora não seja a 100%, porque hoje tenho uma criança que tenho que lhe dar atenção, mas tenho o que eu tenho estado a ouvir, portanto, gosto. E Que bom, obrigado. dou-lhe os parabéns. Muito obrigado. Por esse dom que eu, como Ana, sabe, já que eu lamento não ter, o dom da escrita. Mas tem o dom de gostar de ler. Pois tenho esse dom, reconheço que tenho esse dom. O dom de gostar da poesia, que também é muito bom. Eu gosto de ler. E estamos a falar com... Nós ficamos sempre, eu gostava sempre um bocadinho mais, não é? E depois também lia os meus, o que eu escrevia também lia. Exatamente. E Mas, pronto, quem nasceu pela lagartixa nunca chega a jacaré. Isso é um ditado popular, não sei se conhecia. Não. Quem nasceu para ser lagartixa nunca chega a jacaré. Muito bom. Não conheci. É muito português. Se nós nascemos para ser pequenininho, podemos ser grandes. Mas todos os dois têm a sua importância, né? Sendo quem é, exato, a lagartixa e o jacaré. Todos fazem falta ao meio ambiente. Exatamente. Às vezes queremos voar assim muito alto e não temos capacidade para isso. Então temos que só ir até onde podemos ir e pronto. É assim. Olha, Ana, até se não se importa, eu tenho aqui um poema de uma amiga que certamente estará na escuta, que eu vou ler depois no fim. O Alexandre, hoje é ele que manda, pode ser, Alexandre? Claro, sim. Eu só não sei o seu nome, desculpe. Eu estive aqui à procura, mas eu não tenho nada. Está ligado à eletricidade. Pois Beatriz, desliga a ficha. Beatriz, mas então já escutei. Eu ia perguntar o seu nome. A Ana a Beatriz não disse o nome. É a Beatriz Cassiano de Rio de Moro. Pronto. Eu vou então ler. Por favor. Hoje ausentei-me. Porque ficar só, porquê? Não sei. Porque pensar em mim, apenas em mim, chorar,
simplesmente porque sim, sem ter que explicar porque estou assim, ou qual a razão, até porque nem sempre tem explicação. Ausentei-me no meu interior e às vezes transborda, porque os sentimentos são grandes demais, nem sempre diferentes, nem sempre iguais. Quando me ausento, vou, sem reservas, sem medos, confesso segredos, admiro o que sou e também o que gostaria de ser e o que gostaria de ter. Hoje ausentei-me, preciso ficar só, não me perguntem a razão, são coisas do meu coração. Tenho dito, Manuela Diniz. Muito bom, muito Muito bom. obrigado, muito obrigado. E esse é do livro Essências de Mim, não é? Sim, exatamente. Exatamente, o livro da Manuela. Um grande beijinho para a Manuela. Ela ainda não se manifestou aqui, penso eu, não tenho estado a acompanhar a 100%. Beijinho para ela e para o Vítor e para todos os amigos que estão na escuta. Um beijinho para todos, um beijinho para a Carminho. Ela hoje ainda não se manifestou a dizer que está a ouvir. Os avós, sabe que a minha neta não gosta de chamar a minha mãe a bisavó. Não, Ela não tem, não é? Mas ela não gosta, diz que é a avó velhinha. é a avó velhinha, sim. O meu filho também chamava assim a avó do meu marido, era a avó velhinha. Não gosta da palavra bisavó. Pronto. Nós à Carminha ensinamos a chamar Bivu. É Bivó e a Bivu. Vamos ver se ela se adapta ou não. Beatriz, um beijinho que eu tenho que ir para o bloco publicitário. Um beijinho então para o Alexandre e que, olha, e que continue. Muito obrigado e um beijinho também. Obrigado por falar conosco. É de inspiração. Obrigado. E que tenha muitos leitores. Sim, muito obrigado. Um grande abraço. Obrigado. Um beijinho, Beatriz. E quem sabe um destes dias vocês se encontram. Um beijinho grande. Um beijinho, Mana. Até para Obrigada, até para a semana. Um beijinho. Beijo, boa tarde. Boa noite. E foi a nossa ouvinte assídua, a Beatriz Cassiano, e nós temos que ir para o bloco publicitário das 21h31. Rádio Voz de Alenquer. Uma rádio feita de emoções. Livro aberto de Ana Coelho. Todas as sextas-feiras das 20 às 22 horas na Rádio Voz de Alenquer. Livro aberto. Anseia que as gavetas se abram. Delas se libertem todas as letras, dos inibidos e ousados desconhecidos. Com alma escrevem emoções e palpitações. Continuamos aqui com Alexandre Rodrigues, o nosso autor de hoje, nesta emissão 210 do nosso programa. E a linha está aberta, 263-71-822. Quero que liguem, quero que interajam connosco. Quem sabe um dos nossos vencedores do desafio liga. Seria ótimo. E interage aqui com o Alexandre. Poderá ser um dos primeiros lugares ou um dos outros, do segundo ou o terceiro lugar. 263-71-822. Faça a sua chamada, que nós estamos aqui também para o ouvir assim. E vamos à poesia. Há bocado falamos da Sofia de Mel Brainer, mas tu não trouxeste só a Sofia, tu trouxeste mais alguém. Sim, trouxe alguém que é bastante importante para mim, o Manuel Antônio Pina, um escritor português, já falecido, mas há pouco tempo, faleceu em 2012. Um escritor contemporâneo que escreveu diversos tipos de coisas, né? Escrevia muita crônica para jornal, escrevia um trabalho poético enorme, escrevia livros que crianças também leem, né? E tudo isso com muito talento, né? E é o escritor que eu estudo na universidade. Então, estás a estudá-lo? Sim. É o escritor que a quem eu tenho dedicado meus estudos. Então é um escritor que eu realmente gosto muito. E estamos a falar do Manuel Antônio Pina. Manuel Antônio Pina. Sim. E queres-nos ler algo dele? Sim. Tu não te sentes muito confortável a ler o que é teu? Mas de outros... De outros estás à vontade. Exato. Portanto, vamos continuar. Sim. O livro está bastante marcado, porque estás mesmo a estudar... Exato, tem imensas marcações aqui. Até tive que fazer uma marcação diferente para lembrar qual que eu tinha trazido para ler aqui. E eu pensei nesse texto também com relação a muito do que a gente conversou aqui, até do desafio
não é um texto que fala sobre ponte, mas que fala sobre essa temática, né? É um poema chamado A Porta, okay? Que está presente no livro Nenhum Sítio, do Manuel Antônio Pina. Diz assim: alguma coisa fora de mim está escondida em mim, como um coração exterior. Às vezes canta mesmo ao meu lado, com a minha voz, como se tivesse eu cantado. Talvez estas lágrimas não me pertençam nem este momento, nem este sentimento de este sentimento. Que rosto real me olha e se vê? Que porta física tenho que passar? É um texto que eu acho muito bonito e que fala dessas passagens, né? Para que a gente possa se ver de verdade, que porta física a gente tem que passar, né? Não deixa de ser uma ponte. Exato, exato. Porque abrir e fechar portas também faz parte de uma ponte, de um percurso. Sim, claro. A curto, a médio ou a prazo. Não sei se já têm feito esta brincadeira contigo por causa do título. Sim. Com toda a certeza que já vais estando habituado. Há pouco disseste-nos que tinhas feito, portanto, o lançamento, fizeste a apresentação. Sim, também. É assim que se diz. Muitas vezes, e eu já tenho dito aqui no programa, não é? Mas é a forma correta de dizer as coisas e nós vamos chamando a atenção porque às vezes é por desconhecimento que as pessoas o fazem. O autor lança um livro e a seguir não vai lançar o livro. A seguir lança o livro em Lisboa, depois vai ao Porto, não vai lançar o livro ao Porto, vai apresentar o livro ao Porto. É assim, não é? Exato. Já fiz referência a isso aqui, muito nas redes sociais, principalmente, vê-se muito isso. Lançamento do livro e depois novamente lançamento do livro. É um lançamento no livro no Porto. Não, o livro lança-se uma única vez. Sim. Depois pode-se fazer e deve-se fazer diversas apresentações da mesma obra. Sim. Portanto, fizeste o lançamento e fizeste uma apresentação na universidade. Um lançamento em Évora e a apresentação num congresso na Universidade de Évora, um congresso sobre literatura. E essa experiência foi boa? Foi muito boa. As duas foram bem diferentes, até porque eram contextos diferentes. O lançamento em si, falando bastante da obra mesmo, processo de escrita, e a apresentação na universidade dentro do contexto de um congresso. Então ali também havia outros escritores e uma discussão sobre alguns temas de literatura, né? Então foi uma apresentação com suas características específicas e acho que foi ótimo porque traz questões diferentes, né? E haverá essa nova apresentação do livro agora no dia 19 de fevereiro, às 18 horas, na FNAC de Évora. Portanto, no Évora Plaza. Se está por Évora ou se não está, poderá programar um fim de semana. Não sei, 19 é fim de semana. 19 é uma quarta-feira. É uma quarta-feira. Tira uma quarta-feira de férias. E visite a belíssima Évora e já aproveite e vá à apresentação do livro. É muito bom e temos muitos ouvintes, porque nós temos ouvintes por todo o nosso mundo. Sim. Ainda não tem aquelas pontes que tu querias construir, mas temos esta ponte que se chama internet. Exato. Se chama internet e que estamos em todo lado. Temos ouvintes por todo lado. Temos no Brasil, temos na Austrália, temos nos Estados Unidos, Alemanha, Luxemburgo, muitos que nos fazem chegar mensagens, que são os que nós sabemos que nos ouvem. Em França, como esse que participou. Exatamente, com o texto. O nosso Ermelindo, o nosso da Rocha é JRC, que se chama, na verdade, Ermelindo. Ele assina assim. Okay. Mas chama-se Ermelindo. Portanto, estamos a ser ouvidos em todo o lado e Évora, com toda a certeza, também temos, e ali arredores, apoiem, porque a literatura e os eventos precisam de pessoas. Claro. Mas cá em Portugal, já fizeste ligações, com certeza, de amizade? Sim. Com diversas pessoas. Sim, tanto ali na região de Évora, quanto em outras regiões também, né? No norte de Portugal, por exemplo, e até é um espetáculo que, para quem no Brasil está ouvindo, no nordeste do Brasil, de uma amiga do norte, ela é de Famalicão, que está no Brasil esses dias. Ela está no Brasil com um espetáculo chamado Beatriz e o Peixe Palhaço. Acabou de passar pelo Recife e vai estar em Salvador nos próximos dias. Então, quem dessas cidades estiver ouvindo, enfim, de Salvador sobretudo, porque Recife foi anteontem e ontem. Belo espetáculo. Espetáculo a não perder. Exato, mas também outros contatos e amigos, enfim, portugueses ou estrangeiros que estão em Portugal. Há um novo projeto agora surgindo de escrita aí, com alguns outros escritores de várias regiões de Portugal.
enfim. É muito, Sim, muito sim, bonito. sim. Então já estás a trabalhar Num novo projeto. Num sim. novo projeto. Sim, sim. E isso é muito bom, mas não queres falar muito sobre ele ainda. Não, é um projeto que ainda não tem assim um nome, mas os textos já estão. O projeto já está bastante consistente. Exato. Na verdade, foi um convite de uma editora brasileira de Fortaleza. Um convite através de um desses amigos, esse brasileiro, mas que mora no norte, que mora em Braga, o Francisco Wellington, que também é escritor, e foi um convite interessante dessa editora, de agrupar. Nós somos 6 pessoas, 6 escritores, e a ideia temática são escritores brasileiros, mas que estão a morar em Portugal, para que se note se a escrita carrega essa marca de agora até escrever em um outro local, com as diferenças linguísticas, culturais, e como que a escrita também demonstra isso, né? Onde é que vai Exato. onde é que a essência, como é que a essência sai para se ver Exato. essa diferença? Só que são pessoas que moram em partes diferentes também de Portugal. Exato, então eu em Évora, ele em Braga, há uma pessoa que mora no Porto, em Lisboa, enfim, então é um conjunto diverso também, mas ainda não tem nome, é uma obra que sai ainda esse ano, mas ainda não tem data. Nós depois saber isso tudo, claro, para divulgar aqui. Claro. E se for possível, depois logo se vê, estarmos presentes. Sim, claro, com prazer. Sabe, porque é muito interessante essa experiência e parece-me que sim, parece-me que é... que tem pernas para andar, como nós dizemos cá, não sei se no Brasil se diz isso. Não é só a lagartixa e o jacaré. Aliás, já deves ter aprendido imensas expressões. E nesse teu círculo, qual foi a receptividade das pessoas para com o teu livro? A receptividade tem sido muito boa, e é muito curioso ver assim, os comentários, ouvir os comentários das pessoas que leem textos e às vezes chamam atenção para aspectos peculiares, ou como aquela pessoa lê o texto, né? Quando a gente escreve o texto e coloca ele para que os outros leiam, também a gente está a permitir isso, permitir que as pessoas tragam a sua leitura para o texto. Então, isso é muito interessante, escutar esses comentários. Quando eu li aquele texto, me remeteu a tal coisa, me lembrou disso, me falou sobre isso. Enfim, a receptividade tem sido bastante interessante. Aqui e no Brasil também. Porque o livro já está no Brasil. No Brasil ele está em algumas livrarias. Ele está, sobretudo, em 2 livrarias em Minas Gerais e para outras regiões em contato diretamente comigo. Ele ainda não entrou de uma forma ampla no Brasil. Porque, claro, acaba sendo um livro importado no Brasil, né? Porque sim, por ser não publicado é fácil. Em Portugal. Mas em 2 livrarias em Minas Gerais ele está disponível diretamente e depois para outros interessados podem falar diretamente comigo. Que eu envio. Consegues fazer chegar. Sim. E em termos familiares, portanto, tens a tua mãe? Sim, um irmão. As minhas sobrinhas e o sobrinho, a quem o livro é dedicado. É dedicado, exatamente. Como é que eles receberam esta notícia de que irias lançar? Este é o teu primeiro livro, o Sol? Sim. Receberam um primeiro trabalho. Como é que... Receberam muito bem e, inclusive, apoiaram muito esse projeto. Então, foi muito bacana ver isso. São pessoas muito especiais para mim. Temos um contato muito próximo. Somos uma família, assim, que embora estejamos distantes geograficamente, mas que somos muito próximos. Então, Nem sempre a distância é distância. Exato. Nem sempre a proximidade é proximidade. Exatamente, exato. Então, foi muito bom. Foi um apoio enorme da parte deles também. Mas eles não puderam estar no lançamento? Não puderam. Ainda não foi construída a ponte. Exato, essa que liga tão rapidamente o Brasil e Portugal. Também deve ter sido assim um misto de alegria e tristeza ao mesmo tempo, não poderem estar contigo nesse momento. Sim, mas de certa forma... de aceitação. Exato, e eles estiveram tão presentes assim no processo que eu acho que de certa forma eles estavam ali presentes, né, na torcida e sabendo o que estava acontecendo e muito felizes com isso também. Então foi um sentimento mais de presença do que de ausência. Exato. Sim, porque é esse sentimento tão que às vezes é isso, às vezes as pessoas estão próximas, estão diariamente umas ao pé das outras e não conseguem comunicar, não conseguem partilhar, não conseguem, e às vezes a distância, e hoje que vivemos neste mundo ligado
tão facilmente através dos telefones, das redes sociais. Se falássemos há 20 anos atrás, seria muito mais difícil essa comunicação, porque uma carta para mim que chegasse ao Brasil e voltasse para cá já tinhas editado o terceiro livro. Era quase assim. Mas agora, exato, com muita facilidade. Com muita facilidade, nós estamos ligados a todo o mundo. Pronto, aliás, vimos pelos nossos ouvintes deste programa, vimos pelos participantes das nossas coletâneas, das 3 que nós já fizemos, que temos de vários pontos de Portugal, de vários pontos do mundo, imigrantes portugueses, essencialmente, porque fala-se português aqui, escreve-se português. Portanto, é fácil estar-se perto quando se quer. E a vontade é que move isto. Exato. Parece que ninguém nos quer ligar. 263-71822. Eu acredito que se desse para ligar do Brasil para aqui assim, com muita facilidade, mas não temos o WhatsApp. Seria mais fácil se conseguíssemos pôr através do WhatsApp, mas é só a linha telefónica que aqui temos para passar em antena, porque acredito que do outro lado devam estar cheios de vontade de falar. Acredito que sim. E abri aqui o livro na página 38 e tens aqui um exercício interessantíssimo. Entre tantos sobreiros, sobrei. Mas é uma interrogação. É uma interrogação. Exato. Sobrei ou não sobrei? E é uma imagem bastante alentejana dos sobreiros, né? Esse foi um poema escrito no Alentejo, porque alguns poemas desse livro já estavam escritos no Brasil. Nem todos esses textos nasceram já em Portugal, alguns já estavam escritos há alguns anos, mas boa parte do livro é escrita em Portugal. E esse é um dos últimos poemas a ser escrito para esse livro, e de uma temática uma temática visual muito alentejana. Portanto, entretanto, sobrei, e fazes aqui também uma boa rima, ligação, não se chama rima, está-me a faltar o termo. Sobrei, portanto, brincas com as palavras de uma forma que a poesia é isso mesmo, tem que se saber brincar com as palavras e fazes aqui ao mesmo tempo uma interrogação. E poderia-te dizer que posso olhar e ver-me no meio de uma natureza a perguntar se eu estou a mais ou não. Exato. Poderá ser essa a interpretação, como poderá não ser. Esta foi em primeira mão que eu abri, portanto este é o pensamento instantâneo que poderá mudar com outra leitura. Sim, claro. E aqui na página 39 também há algo interessante e que tu vais escrevendo muito nos teus poemas, que eu vou ler e depois vamos falar. Nunca uma sopa de beterraba é uma dedicatória. Pegaram-me tão forte a chuva, das páginas cai aqui dentro, deste teto de vidro, máquina. Agora só me resta este café, esta meia de leite mais escura. Tu falas muito, pelo aquilo que eu li, poderei estar errada e podes-me contrariar, porque aqui vivemos em liberdade total. Tu falas muito do dia-a-dia, do... Sim. Da meia de leite, da máquina, misturas a chuva, o dentro, o teto de vidro. Portanto, o teu dia-a-dia é inspirador. Sim. Em tudo o que fez. E eu acho que a vida, ela é o dia-a-dia. Às vezes nós esperamos muito os momentos grandiosos da vida, e que são ótimos. São muito bons. Sim. Mas eles não são a maior parte da nossa vida. A maior parte da nossa vida é o dia a dia. E eles são, sim, assim, uma fonte de inspiração muito grande para minha escrita. E essa brincadeira com as palavras, essa máquina do dia a dia, essa repetição do dia a dia, mas há uma brincadeira aí que alguém pode ler ou não, mas que está na minha escrita, porque eu escrevi esse poema ao ler a dedicatória do livro Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Ugumãe. Então essa máquina também que está aí mencionada de uma forma indireta, que alguém não precisa ler essa menção, né? Mas ela estava na minha cabeça, é a máquina do dia a dia, mas é um livro específico que eu estava lendo naquele momento e que também me ajudou a inspirar para esse poema. E uma vez mais vou fazer esta pergunta e vamos falar sobre este assunto. Há vários autores que
ao longo de algum tempo e ligado a esta área mais das pessoas que gostam de escrever, que poderão ser ou não escritores, depende do que é que... Às vezes fala-se muito do eu não leio para não ser influenciado, outros dizem que sim, que é importante que um escritor leia. Eu acho que é essencial. Acho que é essencial ler para escrever. Acho que tudo nos influencia na vida. A leitura, as conversas, o dia a dia, o Aliás, olhar. acabaste de dar esse exemplo. Leste um livro. Exato. Eu, ao ler este poema, nunca iria à Máquina dos Espanhóis, e já li a Máquina dos Espanhóis do Walter Sim, Guimarães. é isso, mas porque um texto possibilita um monte de leituras, né? E isso é a poesia, não é? E eu acho que ler outros é um exercício essencial para quem escreve. Pode ser, e isso pode influenciar, mas pode até mesmo ser por oposição. Às vezes nós lemos algo e que é totalmente diferente da nossa escrita, mas isso também nos influencia de alguma maneira, mesmo que seja por oposição, né? O Alberto Caeiro, por exemplo, Fernando Pessoa, um heterônimo do Fernando Pessoa, tem uma forma de ver as coisas que assim, é oposta, talvez, não vou dizer oposta, mas assim, muito diferente da minha. Mas isso me chama tanto a atenção que eu gosto muito de ler. Eu penso que o Alberto Queiro tinha uma visão muito oposta, por exemplo, de Álvaro de Campos. Sim. E eram o mesmo. E eram o mesmo, exato. Então eu acho que ler é essencial para quem escreve. E muitas vezes temos que ler algumas temáticas que nós poderemos não gostar, mas temos que saber que não gostamos. Sim, exato. Porque se não lermos, não sabemos que se não gostamos. Exato. Só porque... Eu acho que corre-se o risco, sempre se correu, mas eu acho que hoje em dia corre-se muito o risco de ser direcionado só para aquilo que a gente concorda ou pensa, sobretudo com a internet, que vai te direcionando para, você viu uma publicação, ele te direciona a outra parecida e vai fazendo essa ligação. Sim, porque a própria máquina faz isso. E eu acho que a gente tem que ter esse cuidado de também ler o que a gente não gosta. Ler a ideia diferente da nossa. Sim. Às vezes para discordar mesmo. Mas, exatamente. Mas eu penso que sim, que às vezes é necessário também entrar dentro de outro campo. Sim. Não é isto, eu não gosto disto, não quero isto, mas pelo menos para se conhecer. E de facto, alertaste aqui para uma situação que não falamos nunca aqui. Já temos falado dos pós e dos contras das redes sociais, que há. Sim, como na vida, no dia-a-dia, como ir ao café tem o pós e o contra, como ir trabalhar tem o pós e o contra, como tudo, e nós só temos que tirar a parte melhor de tudo aquilo que nos é posto, mas de facto a internet, e não é só a rede social Facebook, basta fazer uma pesquisa no Google sobre carros, a seguir começam a aparecer anúncios de carros em tudo o que nós abrimos. Quando pesquisamos Fernando Pessoa, quando pesquisamos Sofia de Melbrenner, começa-nos a aparecer. Portanto, atenção a isso, porque temos que pesquisar coisas variadas para as conseguirmos encontrar também. Exato. Usar essa internet para isso, já que ela tem tantas possibilidades, que a gente não se feche, que a gente se abra, né? E temos que ter algum cuidado com os sites com que visitamos, porque nem todos são fidedignos na informação. Sim, também, claro. E não é inédito, às vezes, serem atribuídos textos a autores como Fernando Pessoa, Sofia de Melbrenner, etc., que não são deles. Sim. Portanto, temos que ir um bocadinho, tentar filtrar também essa informação. Como se for para comprar um carro, uma viagem. Exato. Temos que saber filtrar isso, porque aí está. Temos que avaliar o bom e o mau de tudo, das ferramentas que temos. Se tivermos uma madeira para cortar e se não tivermos um serrote, não conseguimos cortar a madeira. Mas se agarrarmos no serrote para serrar um braço, se calhar não é boa ideia. Portanto, assim, uma imagem um bocadinho macabra, mas é isso. É isso. Também constatei ao longo deste tempo que te conheci, através da Empório, ao qual agradeço este intercâmbio que eles têm feito comigo, apercebi-me que tu não partilhas muito a tua escrita nas redes sociais. Sim, isso é verdade, até gostaria de fazer isso um pouco mais. Talvez deveria fazer isso um pouco mais. Há algum tempo atrás eu comecei um blog, mas acabei não levando isso muito adiante, não criei uma disciplina para levar isso adiante. Mas é algo que talvez eu precise porque eu acho importante. Mas às vezes podia ser por opção, porque há as pessoas que não partilham aquilo que escrevem na internet porque não querem, porque
que... Não é nem assim uma opção de não partilhar. Eu acho que é não ter criado ainda uma ferramenta, um blog, por exemplo, que eu acho uma boa ferramenta para isso, e criar uma disciplina de utilizá-lo para Uma página de Facebook, por exemplo, exato. Se calhar funciona, digo eu, funciona se calhar mais... com mais facilidade também, mais facilidade, né? uma página de Facebook do que os blogs. Os blogs Sim. já visitamos muito, já foi mais... O Facebook hoje, aí está, porque o Facebook aparece ali... Sim. Mas também tem essa... tens que ser assíduo, senão o Facebook faz-te esquecido. Sim. Não sei eu, às vezes que eu te queria notificar nas publicações que fazia, algumas desisti, não sei se as chegaste a ver, também não era importante que os nossos amigos as vissem. Tu não me aparecias nos meus amigos, porque eu tenho 4.000 e não sei quantos. E eu tentava procurar-te e aparecia-me N. Alexandres, N. Rodrigues, e não me aparecia o Alexandre Rodrigues. Eu depois, algumas vezes, por falta de tempo, desistia, e eu assim, ok. Estamos mesmo a terminar o nosso programa. Foram 2 horas muito boas aqui no nosso Livro Aberto, para mim, espero que para ti também tenha sido. Foi um prazer, foi ótimo, gostei demais do convite, agradeço. E estaremos aqui sempre, quando tiveres projetos novos, vai-me dando conta deles. Sim. Sempre que nos queiras visitar, as portas estão abertas, e desejo-te o maior sucesso do mundo. Eu agradeço muito obrigado. E sempre que precisares, tens um apoio, e todos os nossos amigos que nos estiveram a ouvir, que com certeza gostaram, irão passar a fazer parte do teu grupo de amigos. Sim, por favor. Isso começa a criar a tua página, claro, a divulgar, mas é preciso tempo, eu sei. Sim. E depois para se ler às vezes, mas estás aí no bom caminho. Sim. Estás muito bem. E muito obrigada pela Eu que agradeço. companhia. Muito obrigado. Nós para a semana voltamos com o Francisco Queiroz e o tema será Voo Sereno para o Encontro. Um programa também muito bom que conta consigo aí desse lado, porque nós estamos aqui para estarmos na sua companhia aí. Um bom fim de semana para todos, uma boa semana para todos, até para a semana, e não se esqueçam, semeiem felicidade, porque a vida é uma eterna recolha daquilo que nós semeamos. Bem-haja pela sua companhia.